nesse segundo bloco, a gente vai falar sobre a produção literária, histórica, porque o professor trabalha também com história do Espírito Santo, trabalha com questões de gênero, mas a pessoa indicada para falar sobre a sua própria obra é ele, Francisco Aurélio Ribeiro. Professor, essa obra do senhor, que já soma mais de 40 livros, vai se espraiando por várias vertentes, não é isso, professor? São 3 vertentes principais, né? A primeira é essa vertente da literatura infanto-juvenil, que é uma vertente que eu desenvolvi muito aqui no Espírito Santo, porque quando eu vim para cá, eu já tinha uma experiência de Minas, dos cursos que eu fiz e dos conhecimentos que eu tive, e aí batalhei muito para criar na UFES a disciplina da literatura infantil, logo assim que eu entrei. E, em consequência, acabei me tornando também escritor para criança. Eu nunca tinha planejado isso, escrever para criança. Hoje já são 17 livros. Cujo mais recente é este, né, professor? Esse é o mais recente. Lançado no dia 18 de abril. Meninos Ciganos. E o primeiro foi esse aqui, Era Uma Vez Uma Chave, que é um livro que teve 8 edições e que abriu caminho para mim, para o Paulo Sodré, que foi ilustrador, e para muita gente. E agora também já tem o próximo, que é esse, o Espaço de Anchieta, para a editora de São Paulo, que deve ser lançado ainda até junho. Esse é o mais recente, uma história também infanto-juvenil, porque à medida que você vai fazendo o caminho de Anchieta, você vai falando um pouco sobre o Espírito Santo, o folclore, a tradição. Então essa é uma vertente. A outra vertente é a vertente da crônica. Eu tenho 5 livros de crônicas. Eu acredito, eu não sou poeta, não sou romancista, não sou contista. Se eu pudesse me definir como escritor, eu seria um cronista. Porque eu acredito que é o gênero mais próximo do jornalismo, que está muito ligado ele é um gênero híbrido. Tanto é literatura, quanto é não literatura. Quer dizer, há quanto tempo o senhor está escrevendo crônicas no jornal A Gazeta? Há uns 20 anos. Há uns 20 anos, fixo há mais de 10, mas são desde os anos 80 que eu escrevo crônicas na Gazeta. E tenho 5 livros de crônica. Fantasmas da Infância, A Estrela Prometida, Da Cidade de Suas Memórias, A Vingança de Maria Ortiz e Olhar para o Mundo. São 5 livros de crônica. E agora temos mais 2 aí em organização. E a terceira vertente? E a terceira vertente, que é essa vertente da literatura e história do Espírito Santo, e esse enfoque da questão do regional, porque a gente percebe que há uma carência muito grande de estudos sobre o Espírito Santo. Então, acabei me especializando em recuperar, em resgatar, por exemplo, memória de escritoras. Esse livro, por exemplo, da Aide Nicolucci, que é um livro que me orgulha muito. Eu fiquei 10 anos pesquisando para poder fazer essa biografia, de uma certa maneira, romanceada, sobre essa escritora, que até nas minhas pesquisas era bastante desconhecida. Todo mundo citava, mas ninguém sabia muito o que ela era, o que ela tinha feito. Era meio um mito, assim. Professor, já que o senhor, fazer uma pequena interrupção, quando o senhor falou na Aide Nicolucci, escritoras, eu considero essa obra, que também é do senhor, de fundamental importância, que é um dicionário de escritores e escritoras do Espírito Santo. E aqui estão relacionados todos os nomes do passado, do presente. Você consultar, é realmente um dicionário, você vai por ordem alfabética, né, e encontra todas as pessoas que escreveram no passado e hoje no presente no Espírito Santo. Acho uma obra originalíssima, professor, e única, singular, não? Ô Jane, essa preocupação com a informação sobre o Espírito Santo é uma preocupação que a gente sempre tem que ter. Então, não só esse aí, como esse outro que está na sua mão, o Espírito Santo de A a Z, que já é voltado para criança e jovem. Uma obra que me deu até o prêmio do edital da Secult. Exatamente por essa falta de conhecimento dos capixabas sobre a sua história, sobre a sua memória. Então a gente está sempre buscando resgatar isso. Outra obra também que eu tenho muito orgulho de ter feito foi essa releitura, vamos dizer, do Convento da Penha, dentro de uma perspectiva da questão ambiental. Uma obra patrocinada pela ArcelorMittal, não foi uma obra de encomenda, mas uma obra que me deu muito orgulho de ter feito, porque é uma outra maneira de contar um dos maiores símbolos do Espírito Santo. Então, a gente está sempre envolvido com isso aí. O senhor acredita
que, vamos dizer, fala-se recorrentemente na baixa autoestima do capixaba. O senhor acha que esse problema está preso ao pouco conhecimento que o capixaba tem da sua história? Acredito que sim, acredito que sim. É muito conhecido aquele aforismo de Santo Agostinho, de que ninguém ama aquilo que não conhece. Então, se as pessoas não conhecem a sua história, seu passado, não conhecem seus personagens e tudo, elas vão gostar de quê? Então aí passam a ter outros referenciais fora dela, fora daqui, fora daquele contexto. Então eu acho que a primeira necessidade que uma comunidade tem que ter é de conhecer a sua história, a sua origem, né? A sua língua e o seu passado, os seus personagens, os seus atores, como se diz hoje, para que possa amá-los. E aí sim, aí vem essa questão da identificação, né? Essa identidade e essa identificação. Professor, no que concerne o senhor, que é um homem de vastos saberes, na questão linguística, há expressões tipicamente capixabas, né? Eu que não sou capixaba quando aqui cheguei, ainda adolescente, eu me surpreendia muito com pocar, né? Isso assim vai pocar, ou essa fruta vai madurar. Tem coisas assim tipicamente capixabas, é isso, professor? Ô Jane, é uma questão controversa, tá? É uma questão controversa porque há linguistas que afirmam que existe sim um dialeto capixaba, um falar capixaba e tal. Há outros que dizem que não, que se confunde com falar mineiro, com falar fluminense, porque principalmente dos últimos 30 anos para cá, o Espírito Santo recebeu um grande contingente de pessoas que vieram de Minas, da Bahia, do norte fluminense. Então, eu acho hoje muito difícil você fazer um estudo de variação linguística e tudo em função de que linguagem, né? Então, depende muito. Eu, por exemplo, fui criado no Caparaó, nós falamos lá como mineiro do interior. É muito parecido. Então, a minha identidade não é... Quando eu vim para o litoral, eu percebia que havia uma diferença muito grande. Então, depende muito da comunidade que você enfoca. É claro que um linguista pode identificar a diferença entre um falar capixaba e um falar mineiro, um falar baiano e tal. Mas aí é uma questão de pesquisa, não é uma questão assim de... Mesmo já me disseram que a questão de pocar, por exemplo, não é tipicamente capixaba. Que ela é... Não, já me disseram que não. Outros dizem que sim. Então, isso que eu estou dizendo, é um fato controverso. É controverso, né, professor? De qualquer maneira, o que caracteriza é que nós, capixabas, não temos um falar assim muito marcante, né, que nos identifica de imediato. Eu, que dou cursos pelo Brasil afora, no Rio Grande do Sul, eles me identificam como baiano. Lá no Acre, me identificaram como carioca. E lá no Maranhão, dizem que eu falo igual mineiro. Professor, foi bom o senhor tocar nesse assunto. O senhor também é um professor itinerante, né? O senhor está sempre dando curso, norte, nordeste, sul. Como é que se abriu essa possibilidade do senhor... eu sei que o senhor faz parte do ProLer, né? São projetos lá do Ministério da Educação e Cultura, mas eu sinto assim, quando o senhor me comunica, Jane, estou viajando, há um intenso prazer nisso, de sair como um professor itinerante, levando conhecimento aí do norte ao sul do país, não é? Jane, eu acredito que mais do que levar, eu estou buscando conhecimento. Porque o fato de ser hoje um professor viajante também, né, não só um turista viajante, mas um professor viajante, isso me fez conhecer grande parte do Brasil, do norte ao sul, e sempre falando sobre o que eu considero muito importante para a minha vida e que você também considera, que é a questão de formar leitores. Né? Nós sabemos que esse é o grande desafio. Né? Bom, no próximo bloco, nós vamos falar sobre as viagens. O professor é um torna-viagem. Lembra-se que eu falei no início do programa que ele ia nos explicar o que é um torna-viagem? Pois bem, o professor já percorreu mais de 100 países nos 5 continentes. Mas isso é assunto para daqui a pouquinho. Fica ligado aí, tá?